Pessoal, boa noite. Continuamos aqui na nossa sequência de lives aqui pelo canal da DNA Sistemas. Meu nome é Denner Sá, sou diretor comercial da DNA Sistemas e essa noite a gente vai falar sobre home office, né? Como que a gente consegue implementar o home office, como o home office ele tá presente agora nesse período de pandemia, né? E também a gente vai falar como a gente tornar a nossa equipe produtiva nesse período aí de quarentena e trabalhando em home office. Gostaria de agradecer a todos que participaram na última terça-feira passada da nossa primeira live com o Anderson Santos, da MBI Gestor. Foi um sucesso, tivemos mais de 250 pessoas participando da nossa live, o pessoal interagiu bastante. A gente quer muito que vocês tirem aí suas dúvidas. Nós vamos estar aqui com a presença do Valfredo de Farias. O Valfredo de Farias, ele tem aí uma larga experiência na área de gestão empresarial. Ele tem um foco muito grande na questão da gestão para empresas familiares. Ele é colunista do SBT de Belém do Pará. Ele é colunista também da Rede Record, da Rádio CBN. Então é uma pessoa que tem um conteúdo bem vasto, bem interessante para estar falando aí com a gente desse tema. O Valfredo já está aí na live, me manda um joinha aí, Valfredo, se você já estiver aí na live para a gente te mandar o convite. Felipe, boa noite, Felipe. Eduardo Barrada, boa noite. Bruna, boa noite também. Pessoal, a gente precisa muito aí da ajuda de vocês para estar perguntas aí sobre esse tema, para a gente poder... Ô, meu amigo Valfredo, tudo bem? Boa noite. Fala, Denner. Tudo bom? Tudo ótimo. É um grande prazer ter você aqui no canal da DNA Sistemas do Instagram. Agradeço muito aí pela sua disponibilidade de estar conversando um pouco com a gente. A gente sabe que você tem uma agenda bem ativa, né? E foi muito importante aí você estar aí junto com a gente. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí de você, da sua história, e a partir desse momento a gente segue aí no tema aí, home office na prática. Então vamos lá, Denner. Eu que agradeço aí a DNA Sistemas, né? Na verdade a gente já está virando parceiro nesse negócio, né? Ano passado a gente participou aí do Summit realizado por vocês, né? Então sempre é muito bom, principalmente porque, vocês estão aí no Rio de Janeiro, né, cara? Uma terra que eu praticamente adotei, né? Passei 15 anos aí no Rio de Janeiro. Contando um pouco da minha história, né? Eu sou paraense, né? Natural aqui de Belém. Em 2002, eu me formei em economia e fui fazer um mestrado aí no Rio de Janeiro. Só que eu não consegui entrar no mestrado, aí eu aproveitei e fiz um MBA lá na UF, né? Na época foi um MBA em Engenharia Econômica e Financeira. Bacana. Logo depois, eu consegui entrar no mestrado na Cândido Mendes, né? De Economia Empresarial. Nesse meu tempo, eu trabalhei numa consultoria muito forte que ela era especialista em empresas familiares, né? A gente atuou em várias empresas grandes aí do Rio, Indústrias Embeleze, lá em Nova Iguaçu, Honda Hayaz, em Niterói, Indústrias Granfino, entre outras, né? Werner, para quem conhece, aí, cabeleireiro, o Wizard, várias empresas aí grandes,
né? E também atuei, quando eu saí dessa, eu era sócio, gerente sócio dessa empresa. Entrei como trainee nessa consultoria, né, em 2002, 2003, e saí em 2009, eu já era sócio gerente dessa empresa para montar a minha consultoria, né? E ali eu aproveitei que, enquanto essa consultoria que eu atuava atendia muito empresa grande, né, muita indústria, muito empresa porrada mesmo, né, assim, no bom sentido da palavra. Em 2009 eu montei a minha consultoria para atender uma parte do mercado que estava desassistido na época, que era as micro e pequenas e médias empresas, né? Então, sim, foi aonde eu comecei a atuar com bastante força aí desde 2009. Né? Então, e foi engraçado porque em 2009, quando eu abri a minha consultoria, a gente estava vivendo uma crise, né? Que foi aquela crise das bolsas de valores, aquela bolha toda lá nos Estados Unidos, que estourou aqui no Brasil em 2009. Então já foi um período meio complicado para se abrir uma empresa, né? Mas graças a Deus a gente teve bastante êxito na caminhada e fomos até 2016, né? Em 2016 foi bem complicado, né? A gente viveu uma recessão bem forte aí no Rio de Janeiro, principalmente. Sim. E ao mesmo tempo que a gente estava com essa recessão muito forte, teve a criminalidade, né? A violência explodiu no Rio de Janeiro, né? E aquilo começou a me fazer muito mal, né? Em 2017, aí eu virei refugiado de guerra, né? Eu comecei a perceber o movimento, né, principalmente das consultorias. Muitos amigos meus que tinham consultorias começaram a sair do Rio de Janeiro, né? Uns foram para o Nordeste, outros foram para o Centro-Oeste, outros foram para o Sul. Eu tenho um amigo que foi para a região Norte Fluminense, e aí eu vim para o Norte, né, aqui abriu o mercado da Amazônia, né? Quando eu voltei, graças a Deus, para Belém. Né? E hoje você mora em Belém? Moro em Belém. Na verdade, eu transferi toda a minha operação do Rio de Janeiro. Ainda tem alguns clientes aí no Rio, mas já eu transferi minha grande parte da operação para Belém. Até porque Belém, para as pessoas entenderem, é um mercado que está bem desguarnecido, né, nessa questão da gestão empresarial. Né? Aí no Sudeste, a gente trabalha muito a micro, pequena, média empresa, e também trabalhamos a empresa familiar muito forte aí, né? na gestão, aquele guarda-chuva. Né? Aqui no norte do país, Manaus... Pois então, aproveitando isso aí que você está falando, da sua história, da vinda para o Rio, e agora a sua volta aí para Belém, eu queria te fazer duas perguntas, até que não tem muito a ver lá com o tema, mas que eu acho interessante da gente estar perguntando, até para os nossos, o pessoal que está participando aqui da live, até entender. Primeiro eu queria entender, assim, qual, assim, as maiores diferenças que você vê do varejo, do comércio, do norte aí do país para o sudeste. Essa é a primeira pergunta, certo? E aí eu queria também, a curiosidade que eu tenho como que o Valfredo foi parar na mídia com a questão dos comentários, tanto no SBT, na Record, na Rádio CBN, questão de podcast, que eu tive o prazer de estar escutando lá da Rádio CBN de Belém. Eu queria que você me passasse essas duas perguntas aí. Qual é a diferença e como é que o Valfredo foi aí para essa parte mais de comentarista, de economia e de comércio aí, nesses órgãos aí da TV e rádio de alto gabarito? Vamos lá. Primeira pergunta, né, com relação ao varejo, né? A gente tem uma grande diferença, né, do que eu vivia aí no Rio de Janeiro, né, do mercado do Rio de Janeiro para o mercado aqui do norte do país, né? A gente está falando assim, o mercado aqui em Belém, aqui na Amazônia, a gente tem duas grandes cidades, são duas metrópoles que são Belém e Manaus. E são cidades totalmente diferentes, porque Manaus é uma cidade muito industrial, que tem a Zona Franca, então a mentalidade já é mais parecida com o Sudeste. Né? Belém é uma cidade muito conservadora.
né? Então vem os comércios, vem muito assim, muita informalidade, vem muita coisa de família. Então assim, as pessoas elas demoram a acreditar mais num trabalho de consultoria do que aí no Sudeste, né? Aí no Sudeste Entendo. a gente percebe, por exemplo, tem muita gente que fica até meio como o pessoal fala no Rio, né, bolado comigo, porque eu costumo dizer que aí no Rio de Janeiro o pessoal é muito mais empreendedor do que aqui, porque o que acontece aí no Rio de Janeiro, você pega uma um moleque aí de universidade, de 18, 19 anos, pergunta para o moleque assim, porra, tu quer ser o quê? Ele vai te dizer, não, olha, eu quero me formar, montar uma empresa, ou então trabalhar numa grande multinacional. Então é mais ou menos esse perfil. Aqui em Belém, você faz essa pergunta, as pessoas querem ser funcionário público. Não, eu quero me Ah, formar, passar num concurso. Então é mais ou menos aquela história do pai rico e do pai pobre, né? Aquela do best-seller lá do nosso amigo. Mas enfim, essa é a grande diferença, né? Mas assim, Belém é uma cidade turística e fortemente varejista, né? Então, o varejo em Belém é muito forte, principalmente o uhum. setor de supermercados, né? Aqui é dominado por algumas famílias muito fortes a questão do varejo, né? Então, é lógico, e o estado, o Pará como um todo, ele é um polo mineral, tem várias outras atividades, inclusive é um dos maiores PIBs do Brasil, né? Em função do setor mineral, mas as cidades em si, Belém como capital, ela não fica muito diferente, né? Ela é muito forte no comércio. Então, o Entendi. setor varejista aqui, ele é muito, muito forte, né? Então, as E quando grandes você vai para empresas... quando você vai para o interior do estado, isso deve ficar até mais latente, né? Essa É, diferença tanto é, cultural que você está falando aí aí para depende gente. muito, Denner, porque aqui, como eu te falei, o Pará ele é muito grande, ele é muito diversificado nas suas regiões, né? Então, por Sim. exemplo, aqui perto de Belém tem uma cidade que se chama Barcarena, que é 30 minutos de barco aqui de Belém, mais ou menos, né? Faz parte da Uhum. região metropolitana. Mas lá já é uma cidade mais industrial, né? Porque lá tem a Entendo. Vale está ali, a Hidro está ali, então tem algumas particularidades, né? Você vai mais para o sul do Pará, então o que impera muito lá é o agronegócios, né? Então a cidade já vive em função de outro polo, né? É polo econômico, Entendo. digamos assim, né? Então o Entendo. Pará ele é muito diversificado, mas é lógico, o varejo em qualquer uma dessas cidades é muito forte. E na capital, que é aqui em Belém, não é diferente, né? É muito forte o setor varejista aqui na cidade. E com relação à tua segunda pergunta, né, como foi que eu fui para parar nas mídias, né, assim, cara, foi até impressionante, que eu falo assim, é tudo a mão de Deus operando ali, né, na nossa vida. Então, eu cheguei aqui em Belém e eu comecei a fazer meus contatos de novo, né, buscar alguns amigos, que fazia 15 anos que eu não participava ativamente da cidade aqui, né, Uhum. meus amigos, meu network estava todo no Rio e em São Paulo. Então aqui em Belém eu comecei a construir. E numa dessas eu chamei alguns amigos para conversar, para eles entenderem de fato o que era a consultoria que eu trabalhava e tudo mais. Aí uma amiga minha, que trabalha como consultora de RH, ela num dia me mandou uma mensagem: Valfredo, eu tenho uma amiga aqui que ela está precisando de uma palestra sobre educação financeira. Você quer o contato dela para falar com ela? Aí eu, não, me dá, tudo bem, vamos lá, vamos ver. Aí eu conversei com a menina, e aí ela me passou o endereço, né? Quando eu fui lá, era o SBT, né? Olha, Então, eu dei a que palestra para bacana. eles, então, a partir de uma semana depois, já me chamaram para fazer uma entrevista, e geralmente o pessoal de redação, todos se conhecem, né? Sim. Então, estou precisando de um economista, um educador financeiro, aí vai um indicando para o outro, e assim você vai rodando todos os canais que tem de televisão, né? A Rádio CBN já foi um pouco diferente. Eu Uhum. tenho um grande parceiro, né? Na verdade, assim, nós éramos sócios, agora cada um está seguindo a sua vida, mas é um grande amigo,
que é o Rafael Lauria, que ele é um jurista aqui em Belém, ele é coach, né? É bem conhecido aqui em Belém. E aí teve um dia que eu estava com ele, que nós íamos dar uma palestra num teatro aqui em Belém, eu estava organizando as coisas com ele, e o pessoal da CBN ligou, né? Rafael, pô, você pode vir aqui, porque a gente está precisando de uma matéria tua e tudo mais. E ele falou assim, pô, Valfredo, tu conhece alguma rádio? Tu já viu uma rádio por dentro? Eu falei, não, cara, mas eu sou doido para conhecer. Ele, pô, vamos lá na CBN. Eu, pô, vamos. Pô, a CBN, eu era doido para conhecer, né? Era ouvinte assíduo aí no Rio de Janeiro, Sim. da CBN. Sim. E aí, quando eu fui lá, né, tinha um âncora, que é o Israel Pegado, que é o que faz hoje comigo a coluna. Ele falou, Valfredo, você é o quê? Eu falei, olha, eu sou consultor de empresas, sou economista e tal. Ele, cara, a gente está precisando de um economista para fazer uma coluna aqui conosco. Você está afim? Eu falei, pô, claro. Claro, né? Aí ele falou, não, então vamos agendar e tudo. Aí estava tendo entrevista com Douglas Dinelli, que é um jornalista bastante conhecido, renomado aqui em Belém, que ele também é âncora da Rádio CBN aqui, né? Uhum. E aí o Rafael me apresentou a Douglas, esse aqui é o Valfredo, consultor, não sei o quê. Aí o Douglas falou assim, Valfredo, você pode me dar uma entrevista de tarde? Isso era 11 horas da manhã, né? Eu falei, pô, 2 horas da tarde. Aí eu, legal, vamos falar sobre o quê? Ele, pô, você é consultor, vamos falar sobre gestão financeira? Vamos. E aí ele falou assim, olha, mas é coisa rápida, tá? Me passa 5 perguntas só pra gente alinhar. Pô, essa coisa rápida, a gente ficou meia hora falando. E eu me preparei para 5 minutos, né? Então, depois disso, estourou, né? Na verdade, a gente já vai fazer, já está no 2º ano, né? Toda terça-feira a gente tem nossa coluna lá na CBN. Muito e legal. Graças a Deus, assim, nas televisões, na verdade, eu não falo de gestão, infelizmente. Né? Na CBN eu entrei como falando de economia, mas depois de 2 meses a gente mudou para a gestão empresarial, que eu disse que tinha muito mais a ver comigo, até porque de economia eu conheço milhares melhores do que eu aqui em Belém, né? Então eu me senti até mal. Mas assim, não que eu não saiba falar, até porque nas televisões, geralmente quando eu falo Sim. sobre economia, né? Então aí você tem que estar também estudado, tem que estar em dia com a matéria Com da certeza. economia, né? Não, bacana, muito bacana. Assim, a gente está muito feliz aí com a sua presença. E, pessoal, é o seguinte, nós vamos começar a desenvolver o tema agora home office e a gente quer muito a participação de todos. A gente quer muito que vocês participem, que deixem as perguntas. A gente vai respondendo à medida do possível. Vamos ver se a gente consegue deixar uns 15 minutos finais aí para a gente conseguir aí responder as perguntas de todo mundo, certo? Ô Valfredo, hoje, como que o estado do Pará, o município de Belém, ele está se comportando aí diante da pandemia do coronavírus? Está tudo fechado? Não está tudo fechado? Qual é a postura? É parecida com aqui do Rio de Janeiro? Não é parecida? Qual é a postura hoje dos gestores públicos aí no estado do Pará, tanto o governador quanto o prefeito aí de Belém, que é a capital da nossa cidade do estado? Olha, Denner, não é muito diferente do resto do país, né? É lógico que aqui o comércio ele ainda está aberto, né? Os shoppings estão fechados desde o início desde março, na verdade, né? Então a gente já tem um mês aí de shopping centers fechados, né? O comércio, a princípio, ele fechou, boa parte do comércio fechou, né? Mas depois o governador foi para a televisão dizendo que ele não tinha falado para o comércio fechar, o pessoal fechou por conta própria e muita gente reabriu, né? Os bairros na periferia está tudo aberto, né? Com exceção das escolas, mas o comércio dos bairros estão funcionando todos. E qual é o grande problema, né? Agora, ontem, se eu não me engano, o Ministério Público Federal mandou um comunicado, né, orientando o governador que fechassem as empresas, todas, né, o comércio, de maneira geral.
Então, isso está gerando um certo estresse, porque, assim, boa parte do comércio está aberta, né? E estão Entendi. fazendo muita pressão para os shoppings abrir de novo, né? Até porque, assim, é, é, provavelmente o número ele deve estar um pouco mascarado da questão das contaminações, né? A gente, pelo menos eu entendo que as contaminações são muito maiores do que estão se divulgando, porque muita gente não Eu está nem também fazendo acho. teste, né? Porque falta Então, teste, falta. Eu acredito que o número aí, os números que o Ministério da Saúde, os estados e os municípios têm para poder criar qualquer tipo de plano de ação, eles são muito mascarados. Essa é a minha impressão. Essa é a impressão que eu tenho, porque conta de quê? Se eu não tenho teste, né? Se eu tenho um número reduzido de testes, eu só testo pessoas que têm assim, sintomas mais graves. Isso eu acredito que contribui para ter um número um pouco errôneo sobre essa questão aí do coronavírus. E a gente muito bem sabe, tanto eu na área de sistema e você na área de consultoria, que você ter um número errado para trabalhar, ele às vezes te atrapalha mais do que não ter número nenhum. Então a probabilidade de ter uma tomada de decisão ruim é muito grande, pois né? é, exatamente. Mas assim, o povo empresarial, né, os empresários estão bem preocupados, sabe? Hoje eu estava conversando com alguns amigos meus da área da contabilidade, de consultorias também, está todo mundo muito preocupado, né? Porque assim, a cidade a gente vai vendo parando, o estado parando e assim, a contaminação de certa forma está aumentando, não diminui e não vai diminuir É, tão cedo. Então, é uma coisa que eu até comento com alguns amigos, né? A gente tem que saber, assim, tem que ter muito pudor, né, na hora de falar disso, porque se politizou um negócio que não era para se politizar, né? exatamente. Mas, assim, Denner, é bem complicado, porque o que eu vejo, assim, não tem como ficar fechado, né? Porque é como alguns analistas estão falando, de repente, daqui a 6 meses, a gente vai perder muito mais vidas do que a gente está perdendo hoje, né? Então, eu sempre, em alguns comentários, né, tanto na televisão como nas rádios aqui em Belém, eu sempre disse o seguinte, que a gente não tem que ter solução para uma coisa, para a saúde. A gente tem que ter solução para as duas, saúde e economia. E os dois têm que andar em conjunto, né? Então, assim, você não pode focar em um e não focar no outro, né? Você tem que focar nos dois, lógico, resguardando a vida de todo mundo, a saúde de todo mundo, mas, cara, assim, eu fico impressionado que não se dá solução, né, para algumas coisas que às vezes está na nossa cara. Por exemplo, eu estou vendo na Europa um movimento lá de máscaras. Então, assim, não seria uma solução. Pessoal, olha, todo mundo com seu álcool em gel na mão, é obrigatório, com a sua máscara. Isso com certeza vai diminuir a contaminação, mas aí a gente tem que ver um detalhe, né? Que é isso que o pessoal está batendo muito. É a questão da infraestrutura da saúde. Sim. Então, isso tinha que ser a prioridade máxima agora para dar uma flexibilizada, né? Enquanto a gente tiver com essa instabilidade, principalmente na estrutura de saúde, aí realmente fica bem complicado, né? Não, beleza. Realmente é muito complicado. Lembrando, pessoal, que na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com a Paula Mussamessi. Ela é uma enfermeira brasileira que trabalha, se eu não me engano, há mais de 2 anos ou há mais de um ano na Alemanha. E ela está passando por tudo isso lá na Alemanha. Nós vamos ter a presença dela aqui e ela vai falar um pouco de como a Alemanha está combatendo o coronavírus e dar algumas dicas aí, algumas coisas interessantes aí sobre a prevenção e o controle aí dessa pandemia.
Alfredo, olha só, já tivemos aqui a nossa primeira pergunta sobre o tema home office. O Jordano Vilela, ele perguntou aqui para a gente o seguinte: gostaria de saber a opinião do Valfredo e a minha, se o home office pode se tornar uma tendência mais forte após a pandemia. Eu já falo que sim. Eu acho que essa aceleração digital que a pandemia está trazendo para o cenário nacional é uma coisa que já estava meio que caminhando para isso, né? A gente aqui na DNA Sistemas mesmo já teve alguns projetos, algumas situações de alguns colaboradores já estarem fazendo home office, né? Já está fazendo esse home office aí já há algum tempo. Então, na minha opinião, eu acho que sim, é uma tendência que vai vir muito forte aí nos próximos anos. Eu não tenho nem dúvida disso, né? Assim, só para falar um pouco de home office e de crise junto, né? Em 2013, eu estava com alguns clientes bem grandes aí no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a perceber a recessão que vinha, né? Que a gente começou a pensar, pô, vai acabar a Copa do Mundo e vai acabar a Olimpíada, vai abrir um buraco no Rio de Janeiro que vai tragar todo mundo. Então eu comecei a preparar em 2013 alguns clientes para a gente chegar em 2015 sem muito estresse, né? E a gente, quem é do Rio, acompanhou aí que o negócio foi bastante punk, né? Muitas empresas centenárias quebrando aí no estado e tudo mais. E aí, Denner, nessa época, a gente começou a tentar reduzir alguns custos, né? Em 2013 e 2014. Um desses custos que a gente tentou foi justamente colocar algumas pessoas de home office, né? Então a gente pensou, não, olha, com home office a gente poupa o dinheiro do vai transporte, de repente as pessoas vão ficar mais produtivas, com o tempo a gente diminui um pouco a carga horária do pessoal. Então a gente pensou em algumas soluções. E a gente, de fato, a gente foi fazendo alguns testes, né? Mas para variar, a gente travou na legislação trabalhista, né? A legislação trabalhista, pelo menos naquela época, hoje já mudou alguma coisa com a reforma, mas naquela época era uma indústria violenta aí no Rio de Janeiro, né? São Paulo devia ser a mesma coisa, Minas Gerais, boa parte do país. Mas assim, todo mundo que entrava na justiça ganhava, né? Então a gente deu uma recuada naquela época, justamente porque a gente viu que a gente ia perder um bocado de coisa na justiça, principalmente com relação a ponto, o cara dizer que estava trabalhando 9 horas da noite. Então tem uma série de coisas e mais algumas inflexibilidades da lei. Então a gente recuou. Hoje, o que aconteceu? As empresas foram forçadas a fazer isso, né? Ninguém se planejou, né? Assim foi. Eu costumo dizer assim: você está com o ônibus descendo a ladeira e o pneu estourou e você tem que trocar o pneu do ônibus e ele descendo a ladeira, não tem jeito, né? Então, isso vai se tornar uma constante a partir de agora, né? Algumas empresas elas estão vendo que home office bem trabalhado, ela vai gerar resultado, né? Não só o home office, mas como terceirização também de alguns setores, né? Então, algumas empresas elas vão fazer de tudo para diminuir custos, né? No pós-crise, né? Então, home office vai ser uma das coisas que, com certeza, vai diminuir o custo das empresas, né? Vai dar uma maior flexibilidade também para o funcionário, né? Mas aí tem aquele detalhe, desde que bem trabalhado, porque se não for bem trabalhado, o negócio não vai valer a pena, como a gente está vendo muitos home offices acontecendo hoje totalmente improdutivos. Hoje você faz o home office, Valfredo? Olha, hoje eu estou fazendo, na verdade, assim, o que acontece, Denner? Eu sou um cara que eu sou bastante ativo, né? Então, eu tenho que... Assim, vocês não têm noção do estresse que eu estou vivendo dentro de casa. Mas, assim,
pelo menos uma vez por semana, né, uma vez e meia, um meio período ali, eu tentava vir para casa. Né? Não, eu vou para casa, fica calmo, mas... E aí o negócio fluía, mas por quê? Eram poucas vezes que você estava vindo, né? No máximo, uma vez e meia na semana. Você não tinha barulho, não estava assim, o apartamento da minha filha na escola, ou então quando ela vinha, estava estudando, ia para o inglês. Então você tinha o teu tempo ali para você estar focando e tudo. Hoje não tem como fazer isso, né? Porque hoje está toda a tua família dentro de casa, teus vizinhos estão dentro de casa, está todo mundo, né? Então hoje é bastante complicado, né? Mas assim, não tem jeito, a gente tem que dar o jeito e tentar trabalhar bem dentro de casa, né? Hoje, infelizmente, alguns clientes meus hoje estão fechados, e com essa quarentena toda, a gente está fazendo reunião direto pela internet, né? Aplicativo, Zoom, Skype, por aí vai. Né? Uhum. Fala para mim o que você acha de interessante para realmente, primeiro, a gente conseguir montar. Quais são os pilares aí para se montar uma equipe em home office, né? E seria aí a primeira pergunta. E depois que eu consigo montar essa estrutura, o que eu consigo, quais são as ações que eu consigo fazer para tornar essa equipe produtiva então, em home office? A primeira coisa, e a mais recomendada de tudo, é planejamento. Foi uma coisa que ninguém fez, né? Ou então, por 90% das empresas não fez, que não deu tempo. Né? Fechou o comércio, fechou os shoppings e todo mundo vai para casa. Então, assim, foi meio atropelado. Mas, assim, a primeira coisa, você tem que planejar. Né? Desde você mandar toda a tua empresa, vai testando. Né? A gente já está falando aqui no pós-crise, né? Quando Sim. o negócio retomar. Então, você tem 10 pessoas que podem fazer home office na tua empresa. Vai fazer com as 10? Não. Começa com 3. Né? Você vai testar 3. Mas aí você tem que pensar em todas as possibilidades. Né? Você vai mandar essas pessoas fazer home office. O principal de tudo, que aí as pessoas já podem fazer na crise também, aproveitar esse momento para fazer, que é justamente aí que as pessoas estão falhando, é que não se tem uma rotina definida. Né? Então, quando a gente fala de rotina, a gente está falando de processos. Né? Então, a maioria das empresas, eu trabalho com mapeamento de processos, eu posso te garantir que mais de 90% das empresas não têm processos definidos. Os processos geralmente tá na cabeça do dono, ou de um gestor, ou de um funcionário. E aí, nesse momento, o que está acontecendo hoje, os processos foram para o espaço. Então, muita gente dentro de casa, fazendo home office sem rotina. E aí, o que acontece? A pessoa não faz. Né? Vai fazer uma coisinha ou outra, assiste televisão, deita, brinca, joga videogame. Mas aí eu te pergunto, quem que tem que criar essa rotina? Então, o colaborador ou é o gestor que tem que criar essa rotina? Exatamente. Toda a rotina, o processo, ele é top-down. Né? Ele tem que vir do gestor máximo até chegar no ESG. Né? Então, quem tem que cobrar isso é o gestor. Né? Se você não tem gestor, aí fica bem complicado você seguir uma rotina. Né? Assim, eu tiro por mim, eu sou um cara que eu tento ser disciplinado a maior parte do meu tempo. Mas, por exemplo, eu não tenho ninguém que me cobre. Acima de mim está meu cliente. E aí, assim, ninguém é perfeito, né? Por mais que você tente, nesse home office que a gente está vivendo, chega um dia que você, não, hoje eu não vou fazer nada. E aí você começa, ou então, não, hoje eu vou dar uma corrida lá embaixo no prédio. Não, hoje, então você sai um pouco da rotina. Né? Mas quando você tem alguém, eu costumo dizer assim, com chicote na mão, e aí dizendo, olha, você tem que me entregar a conciliação bancária até 10 horas da manhã. Então aí você está criando a rotina. Né? Então isso, voltando para o processo. Então, antes de fazer um home office para a tua equipe, você tem que estar com o processo definido. Né? Então, definiu qual é o processo. Legal, vamos testar? Vamos. Com quem nós vamos testar? Com essas 3, 4 pessoas aqui. Legal. Como é que vai acontecer?
Por exemplo, agora na nossa coluna, o âncora lá, ele me fez uma pergunta que era o seguinte: Valfredo, qual é o horário? Como é que se controla o horário no home office? O cara tem que fazer uma videochamada para saber se o cara está acordado? Olha, eu sempre costumo dizer, Dena, que a radicalidade é meio complicado, né? Você começa a burocratizar muito, a coisa tende a não dar certo, né? Eu sempre digo... Gera entrave, né? Você, quando começa a fazer esse tipo de coisa, começa a gerar entrave dentro do processo, né? Em vez de você fazer o negócio fluir mais rápido, o negócio fica ao contrário, começa a ficar mais moroso, ficar mais devagar e acaba não dando certo. É isso aí. Até porque, assim, quando a gente tentou aquele home office lá em 2013, 2014, a gente tentou fazer isso, mas não deu certo, né? Então foi uma das coisas que a gente viu que não ia dar certo. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: o que importa não é quantas horas o cara vai trabalhar, mas o resultado que ele vai dar. Exato. Então, assim, eu não quero saber se ele vai acordar 6 horas da manhã, se ele vai acordar 8, 10 horas da manhã. Mas se ele tem uma atividade para me entregar às 10h30 da manhã, essa atividade tem que estar na minha mão. Entendeu? Perfeito. Mas aí a gente volta para a questão do processo. Quando você tem um processo definido, você sabe o que é que tem que ser feito, né? Então, quando você manda o teu funcionário para casa com a rotina definida, as coisas tendem a dar muito mais certo. Mas aí tem um outro pequeno detalhe, que, infelizmente, nossos gestores também, né, empresários, eles são um pouco acomodados, né? Então, eles querem o resultado dos outros, mas eles não querem estar cobrando o resultado, né? Sim. Então, assim, não adianta. A gente que está na linha de liderança, da gestão, você tem que cobrar, né? Você tem que dizer, olha, tal hora, lembra? É importante lembrar, olha, 9 horas, não esquece lá que tem aquela atividade para ser entregue. Olha, entregou aquela atividade 9 horas, olha, 10 horas é a tua próxima atividade. Então, o papel fundamental na produtividade não é do funcionário, é do gestor. E aí muita gente se engana achando que o funcionário tem que ser produtivo. Mas não, é o gestor que tem que ser produtivo. Exatamente. Né? Produtivo no sentido de estar cobrando o funcionário dele, a entregar as tarefas no horário estipulado. E a gente, já trazendo isso tudo que você falou aí um pouco aqui para a minha área, que é a área de tecnologia, a gente tem que entender também que para poder fazer essa cobrança e gerenciar dessa forma que você está falando hoje, você conta com inúmeras ferramentas de CRM. Você tem CRM para venda, você tem CRM para gestão financeira, você tem todas essas ferramentas aí disponíveis aí no mercado. Você tem essas ferramentas todas online, na nuvem. Então, você vai estar conseguindo analisar a produtividade, o resultado do funcionário em tempo real, sem nem ter que ficar ligando para ele, porque já vai ali na tela do seu computador aparecer se a tarefa foi executada ou não foi executada. Mas nada disso funciona se, é o que você falou, o gestor não criou o processo, não definiu o processo e não montou ali para aquele funcionário o que ele precisa entregar. É o que você falou aí, não é questão do tempo, que hora que eu levanto para trabalhar ou que horas que eu termino o meu trabalho. Mas é questão de criar o processo de entrega de resultado, né? Então, o gestor ele tem que entender o seguinte, eu falo o seguinte, você tem um navio, não dá para você achar que você vai sentar e botar o menino lá que limpa lá o convés para poder tomar o rumo do navio. Quem dá rumo para o navio é o capitão, né? Quem diz para onde que a empresa tem que ir, em que velocidade ela tem que ir, não é o colaborador, é o gestor. É o dono da empresa, é o gestor da empresa. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar ali como exemplo, eu tenho que dar exemplo, eu como gestor do negócio, eu tenho que ditar o ritmo,
que o meu negócio está indo, eu tenho que ditar o ritmo que o meu navio tá navegando. Então, isso é muito importante que você falou aí. Não sei se vocês estão escutando aí, o pessoal está batendo umas panelas aqui, não sei se está incomodando aí. Né? Eu acho que tinha uma manifestação agora, né? Agora às 8h30, acho que tinha realmente, eu estou escutando, né? Aí eu falo, vantagem de morar na cidade do interior. Aqui, pelo menos, a gente não tem aí, não tem esse tipo de problema de barulho. Mas... E aqui, ó, o que acontece? Eu não estava nem sabendo disso, senão não tinha nem vindo aqui para a varanda. Não, mas tá tranquilo. O pessoal começa a bater panela, o pessoal começa a gritar mito, aí sai briga. Depois é um ofendendo o outro aqui no condomínio. Aí, cara, é impressionante esse negócio. Cara. Eu acredito que isso deve ser mais por conta da... Nós tivemos a saída aí do ministro da Saúde, né, o Mandetta, né? Então, provavelmente essa manifestação aí é por conta disso. Aproveitando, Valfredo, eu vou deixar aqui uma dica de um livro que eu li que me ajudou muito na mudança de alguns hábitos que eu tinha e que me ajudaram muito a trabalhar em home office, né? Que é um livro chamado O Poder do Hábito. Então fica a dica aí, muito bom, né? Fica a dica aí desse livro. Esse livro aí ajuda, eu acho que é um livro importantíssimo para quem quer mudar hábitos de comportamento, quer começar a ter um pouco mais de disposição para o trabalho em home office, quer poder ter um pouco mais de gestão de tempo e tudo mais. Porque a questão de você repetir ali, criar realmente um hábito de acordar de manhã, tomar o banho, tomar seu café, criar a rotina. A importância de você montar uma rotina no seu dia vai ajudar muito na hora que o resultado for cobrado lá pelo gestor, né? Tá dando para ouvir aí? Tá incomodando? A gente tá ouvindo, mas o pessoal falou que não tá incomodando, não, meu filho. Fica tranquilo e vamos tocar o barco tá me incomodando, mas que tá uma barulhada aqui. Para você aí eu imagino que realmente tá bem complicado. Tá, mas até falando de livro, tem um livro das antigas também, Denis, que você deve conhecer, que é o Execution, né? O Execução. É um livro bem legal, né, para a gente criar também esse hábito da execução. Né? E só antes da gente falar mais disso, de execução, voltando até para o home office, o que acontece muito, né? O home office, na verdade, para ele dar certo, você tem que ter duas coisas na cabeça. Né? Tem que praticar bastante, que é o planejamento e o processo. Né? Para você ter uma produtividade boa, você tem que primeiro planejar muito bem, e aí quando eu falo planejar bem, avaliar quais são os riscos do home office, né? Fazer o período de teste, quantos dias a gente vai testar, com quem, quais são os processos, e aí deu certo, reúne todo mundo que está ali, volta, discute, olha, deu certo isso, deu errado isso, e aos poucos você vai colocando mais pessoas. Né? E com relação à tendência, por exemplo, eu tenho uma empresa que é de terceirização financeira. A gente terceiriza todo o departamento financeiro, principalmente de micro e pequenas empresas. Isso vai ser uma tendência muito forte agora. Né? E a nossa equipe, né, que são o nosso operacional, a gente já está vendo que funciona muito bem dentro de casa. Entendeu? Então, antigamente ficava todo mundo numa sala. Agora não vai precisar. Porque a gente já está reavaliando isso também, né? Assim, a gente está tendo bastante sucesso, né, nessa questão do home office. Por que não continuar? Né? Ali
deixa, por exemplo, a gente tem alguns funcionários que têm problemas com escola de filho, deixar filho em creche, então já vê o lado deles também, né? Nesse sentido. Exato. E, assim, como a gente é uma troca, muito... é uma troca, né? Entre o gestor e entre a empresa e o colaborador, isso é uma troca, né? Então, se o colaborador ele se dedica no home office e se coloca ali produzindo, trabalhando no home office, por que não dar esse facilitador para ele poder ir lá, ter horário para poder buscar o filho dele no colégio, poder almoçar com a família dele. Então, eu acho que se você conseguir manter equilíbrio nisso aí é muito legal. Pois é, como a gente falou que o importante não é o horário, mas sim a produtividade, é lógico que dentro da legislação trabalhista, você tem que seguir aquele horário que está determinado. Senão, se você for, por exemplo, tem muita gente que está fazendo reunião com funcionário 11 horas da noite. Então, esse pessoal está doido para ter um processo trabalhista aí futuramente, né? É lógico, você vai seguir aquela... Olha, o teu horário de trabalho, por exemplo, vai ser de 8 às 18, né? Então, durante esse período, eu não quero saber se ele vai estar trabalhando 8 horas. Eu quero saber a produtividade, aquilo que eu tenho para ele me entregar no dia, que ele me entregue. E aí, Daniel, se ele sair da casa dele para ir num supermercado, para ir numa feira, eu não quero nem saber, entendeu? O que eu quero saber é o seguinte, olha, tal hora essa atividade tem que estar na minha mão. Então, eu acho que assim você consegue ter bastante produtividade, entendeu? Com a tua equipe. E aí tem uma coisa que eu sempre digo também assim, a teoria na prática ela é totalmente diferente, né? A teoria é muito bonita, mas quando você vai para a prática com aquela teoria, não anda nada, trava tudo. Né? Eu falo isso porque ultimamente eu tenho visto alguns posts, né? Alguns vídeos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, dizendo o seguinte, olha, dicas para você ter sucesso no home office. Acorde 7 horas da manhã, tome um banho bem gostoso, preferência de água gelada para se despertar, se arrume como você fosse para o escritório, né? Prepare um cantinho na tua casa só para fazer isso. Meu irmão, é muito bonito, mas isso não funciona. Você pode até fazer isso um dia na tua vida, mas no dia seguinte você já não vai mais fazer, entendeu? Mas é o que eu falo, assim, as pessoas tendem a terceirizar a responsabilidade, né? Então, mais uma vez, a responsabilidade não é do funcionário se ele está sendo produtivo ou improdutivo. A responsabilidade é toda do gestor dele. Então, se o funcionário está sendo improdutivo, é porque o gestor dele está trabalhando errado com esse funcionário, né? Então, é justamente nisso que tem que ser trabalhado, né? A empresa, ela tem que trabalhar o gestor e não o funcionário. Exatamente, exatamente. E o funcionário, o colaborador, ele tem que entender que ele precisa entregar as tarefas, né? E para ele entregar as tarefas, ele não precisa estar de terno e paletó e gravata. Ele precisa entregar a tarefa, né? Exatamente. É verdade? É como se ele estivesse trabalhando na empresa, né? Na empresa, diferente. Exatamente. Na empresa, mas ele tem que entregar as mesmas tarefas, né? E só está mudando de local de trabalho, mas as tarefas são as mesmas. Mas para isso, só recapitulando, é o processo. Se o teu processo ele não está bem definido, você vai ter muita dificuldade de cobrar essas tarefas, essas atividades. Com certeza. Você tem, assim, algumas dicas de definição de processo para esse regime de home office? Olha, Dene, o que é que eu percebo? Quem está fazendo muito home office hoje é o pessoal do administrativo financeiro, o pessoal do RH, né? O pessoal de compras, do software. Pois é, o pessoal do software, né? Desenvolvendo sistema, fazendo ali acompanhando o SLA do pessoal, né? Isso. Então, assim, algumas atividades, por exemplo, falando de financeiro, o que é importante no financeiro é contas a pagar, né? Você tem que ter a rotina do contas a pagar. Olha, como é que funciona o meu contas a pagar? Vai chegar
o contas a pagar por onde? Por e-mail, ó, tem que acessar o e-mail tal. Legal. Depois disso, cadastra no sistema. Tem que olhar, então tem todo um processo ali, ó, pagamento, conciliação bancária, que faz parte, né, da rotina do financeiro. Então você fez a conciliação, depois tem que cadastrar ali tudo ali, pedir autorização para o gestor ali, autorizar os pagamentos, depois imprimir, ou então arquivar, digitalizar os comprovantes, né, baixar lá para o sistema. Então tem toda uma rotina. Falando ainda de financeiro, cobrança. Né? Cobrança você faz aonde você quiser, até dentro do ônibus, indo para qualquer lugar, você está ali no celular cobrando. Né? Então você pode fazer, né, essa rotina de cobrança. O RH ele tem umas rotinas muito bem definidas, mas para o início e final de mês, né? Que é questão de folha e tudo. Que agora, como está todo mundo em home office, né, o RH tem muito atendimento ali no dia a dia, então isso não vai poder Sim. fazer, né? Mas tem aquelas rotinas mais burocráticas, né? Acompanhar, ver quem está de férias, quem não está. Tem algumas empresas que o departamento comercial está funcionando ainda, mas o pessoal da RH está na retaguarda, então está sempre acompanhando o ponto. Hoje, não sei se vocês têm, tem vários softwares, né, que acompanham a questão de ponto. Então, isso aí Sim. também já salva a vida de muita gente do RH, né? Questão de Uhum. compras também, né? O pessoal que trabalha com compras também, rotina de compras, o que é que tem que comprar, até quando tem que comprar, qual é a quantidade, como é que está o estoque, então, aquela cadeia de suprimentos toda, né? Então, tem várias rotinas aí que dá para trabalhar bem de home office. Pessoal, olha só, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, pessoal, fica à vontade, pode começar a deixar suas perguntas aqui, que a gente, à medida do possível, dentro do que a gente conseguir aqui, a gente já vai respondendo. A gente tem aqui, Valfredo, já 2 perguntas. Eu tenho uma aqui do Renato Leal, ele está dizendo o seguinte: como as empresas devem estabelecer a estrutura e padronização de custo para o home office? Olha, é tudo dentro do planejamento, Denner. Quando você planeja, você vai planejar tudo isso, né? Então, por exemplo, o que é que vai envolver no home office? Por exemplo, você pode diminuir a carga horária, se for possível, né? É lógico que tem atividades que não tem como, você vai ter que deixar às 8 horas. Mas assim, você não tem tanto custo, a não ser que o funcionário não tenha o equipamento na casa dele. Que aí já é Entendi. um custo a mais. Você vai ter que fornecer internet, você vai ter que fornecer computador, né? Mas tudo isso também você tem que estar interagindo com o teu funcionário, porque, como eu falo, a legislação trabalhista ela é muito perversa, às vezes, para o empresário. Então, até de o funcionário estar usando o computador dele, isso pode gerar um processo para você, entendeu? De ele estar Entendi. usando a internet dele, pode gerar um processo. Então, você tem que meio que, olha, não, a internet é tua, mas eu vou bancar aqui tanto, o computador é teu, me aluga teu computador. Então, isso vai fazer parte dos custos de home office, né? É lógico que Entendi. home office você não vai ter o vale transporte, né? Mas o vale alimentação, dependendo da carga horária, você tem que dar. Então, assim, o que vai diminuir de fato é a questão do vale transporte, que você não vai precisar dar, né? O resto você tem que negociar. De repente, um home office, ele pode até te representar um custo a mais, dependendo do equipamento que você vai bancar ali para o funcionário. Mas, como eu falei, dependendo também da tua cobrança, a produtividade desse funcionário pode aumentar muito, né? A satisfação dele e Sim. tudo mais. E o mais importante, que até eu esqueci de falar, não é salutar você fazer os 5 dias de home office, né? O importante é você fazer 2, 3 dias de home office e vai para a empresa os outros dias, para até Sim. não perder o costume, estar em contato ali com o pessoal da empresa. Então, isso Sim. também é uma dica para o pessoal levar bastante em consideração, né? Uma outra pergunta aqui que o Rafael Moraes ele fez, gostaria de saber se seria válido ter reuniões periódicas ou semanal via vídeo ou Skype entre os colaboradores e gestores da empresa.
acham que isso ajudaria a produção da equipe? Olha, eu sempre costumo dizer, em todos os meus clientes, né, como a gente trabalha bastante a parte da gestão, mudança de cultura, geralmente a cultura das empresas é não fazer reunião. E quando faz reunião, é aquela reunião para você dar esporro em todo mundo, né? Deu alguma coisa, pegou fogo, alguma coisa, marca uma reunião e todo mundo escuta ali. Mas quando a gente diz a gestão eficiente é aquela que é feita diariamente, né? Então todo dia você tem as atividades a serem feitas e todo dia você tem que cobrar resultado da tua equipe. E pelo menos uma vez por semana você tem que fazer uma reunião de meia hora a 1 hora estourando com a tua equipe, né? De preferência no início da semana. Para quê? Para mostrar o resultado da semana anterior, para dizer quais são as estratégias de resultado da semana seguinte, né? E você dar uma orientada, né? Uma direcionada da equipe, né? Mostrar o que está bom, o que está ruim. Até porque tem um jargão que a gente usa muito na consultoria. Quando você deixa para fazer, muitas empresas fazem reunião de fechamento, né? Fechou o mês, vamos revisar. Então, quando você faz uma reunião dessas por mês, acabou o jogo, meu amigo. Acabou o jogo, você não tem mais chance de fazer gol nenhum. Se perder o jogo, perdeu. Quando você faz essas reuniões semanais, ou no máximo quinzenal, você tem chance de virar o jogo se tiver um resultado adverso, né? Então, eu sempre recomendo que reuniões, se possível, semanalmente, né? De preferência na segunda-feira, reuniões rápidas, né? Meia hora, 1 hora estourando, fora disso, esquece, né? Mas reuniões produtivas mostrando o resultado e direcionando a equipe para a semana seguinte. E só para reforçar, quem cobra esses resultados e quem expõe esses números são os gestores de equipe. Com certeza absoluta, sim. Perfeito, perfeito. E é interessante também, acredito, se tiver alguma empresa maior aqui, os gestores de departamento entenderem que eles participam lá da reunião lá com os diretores e tudo mais, mas eles também precisam se reunir aí isso é fundamental, tá? É uma coisa que eu tento implementar em todos os meus clientes, eu chamo isso de reunião de progresso. Né? Reunião de progresso, eles vão avaliar o progresso do mês. E quem participa dessa reunião de progresso? São gestores. Né? O gestor financeiro, o gestor comercial, o gestor de logística, de suprimentos. Eles se reúnem, né, com os donos da empresa e vão mostrando seus resultados. A mesma coisa que eles estão fazendo com a equipe, eles têm que fazer também nessa reunião de gestor. E aí também é importante que seja uma vez por semana. Alfredo, eu só vou te interromper, porque a gente tem só mais 1 minutinho de live, porque aqui é 1 hora, né? Aí cai. Então, a gente tem mais 1 minutinho. Queria que você fizesse aí em 30 segundos e 40 segundos aí suas considerações finais. E, novamente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a você, a DNA Sistemas, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. É sempre uma satisfação estar compartilhando aí o conhecimento. Curtam aí a página da Conceito 4 Consultoria, Link Financeiro, que são as nossas páginas. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, pode mandar um direct lá para mim, que eu respondo tudo. Beleza. Pessoal, novamente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou, que deixou pergunta. Com certeza a gente vai estar com o Valfredo numa próxima live, falando de um outro tema.